Vamos mais uma vez ler a Bíblia, meus irmãos. Marcos capítulo 9. Eu não sei a Bíblia de vocês, mas a minha, quando eu venho ao púlpito, já abre em Marcos, no texto certo, eu já está acostumada. Marcos capítulo 9, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo de número 24. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Até aqui, meus amados irmãos. Jesus, com 3 dos seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, haviam há pouco descido de um monte, no qual os discípulos, esses 3 apóstolos, tiveram uma grande visão da glória do Senhor Jesus. Uma visão tão grandiosa, da qual eles jamais se esqueceriam. E como nós dissemos na semana passada, pela qual eles dariam a sua própria vida. Não muito tempo depois, Tiago foi executado pelo rei Herodes Agripa, por causa da sua fé. Tempos depois foi a vez do apóstolo Pedro, que foi crucificado com a cabeça para baixo, por causa da sua fé. E tempos depois, o terceiro discípulo aqui dessa história, passou um bom tempo na ilha de Pátimos, preso nos tempos da perseguição do imperador Domiciano, por causa da sua fé. Foi quando ele escreveu o Apocalipse. Agora, a glória de Jesus que eles viram naquele momento, ali na transfiguração, a glória de Jesus, nós precisamos dizer, ela não se manifesta apenas através de experiências grandiosas.
mas ela também se manifesta nos problemas diários, nas dificuldades que os discípulos de Jesus têm na sua vida no dia a dia, os problemas que os discípulos de Jesus enfrentam. E esse texto, meus irmãos, que nós lemos, nos dá uma ilustração disso. Eles haviam acabado de descer do Monte da Transfiguração, mas quando eles chegaram e se aproximaram dos demais discípulos, isto é, os outros 9 apóstolos, a Bíblia diz que eles estavam cercados por uma grande multidão e havia uma discussão. Os escribas estavam discutindo com os discípulos de Jesus. E quando viram Jesus, então correram imediatamente ao encontro dele e o Senhor perguntou: a respeito do que vocês estão discutindo? Foi quando entre a numerosa multidão, de entre essa multidão saiu um homem e dizendo: é que eu estou com um problema muito sério. Meu filho, desde pequeno, o meu filho moço agora, ele tem sido às vezes possuído por um demônio. E esse demônio, às vezes, quando toma a vida do meu filho, faz com que ele rinja os dentes, ou rile os dentes, que ele espume, que ele fique todo trêmulo, e muitas vezes esse demônio tem procurado tirar a vida dele, ora lançando ele no fogo, ora lançando sobre a água, quer destruí-lo. Mas eu trouxe aos seus discípulos, e os seus discípulos não tiveram a capacidade de expulsá-lo. Assim, meus irmãos, a gente vê que a situação desse rapaz era muito complicada, era muito séria. Nós já vimos em outras ocasiões que, às vezes, Satanás ele pode possuir a vida de uma pessoa e sempre o poder do nome de Jesus é capaz de expulsar o poder do mal. E os discípulos de Jesus já haviam feito isso antes. Eles já haviam recebido a autoridade do Senhor Jesus para repreenderem Satanás. Agora, imagine a dificuldade desse pai. Você que é pai, já aconteceu do seu filho ficar doente? E quando o seu filho fica doente, qual é o teu sentimento? Como é que se passa no teu coração? Agora, imagine um filho teu endemoniado. Você consegue pensar um pouco na dor do coração desse homem? Agora imagina um pouquinho mais. Jesus pergunta para ele: desde quando isso acontece? E o homem responde: desde que ele era criança. Você consegue imaginar a aflição de um homem que vê a sua criancinha enferma, mas você sabe que aquela enfermidade não é por causa de uma simples causa, digamos assim, natural. Os sintomas desse rapaz aqui são de uma epilepsia, mas ele não era epilético por causa de algum problema orgânico, não era por causa de um problema físico, como é na maior parte das vezes. A causa aqui era espiritual. E Jesus, então, ou esse homem leva esse menino enfermo para os discípulos de Jesus, e eles não conseguem lidar com esse tipo de situação. Irmãos, essa é uma situação muito triste, é uma situação muito complicada, mas uma das coisas que a palavra de Deus revela para nós é que nos momentos de angústia da nossa vida, a gente sempre pode conhecer mais a respeito da vontade do Senhor ou da bondade do Senhor. Veja como Jesus é bom. Veja como mais uma vez nós podemos ver aqui nessa história o poder e a compaixão de Jesus em ação. Mas não é exatamente isso que eu gostaria de frisar nesta noite. Porque nós podemos ver aqui também que um objetivo secundário do texto do Evangelho é mostrar para nós que nós também temos uma missão para cumprir neste mundo.
Mas só podemos cumprir a missão que nós temos neste mundo se certas coisas estiverem acontecendo também. É sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite. Primeiro, esse texto está mostrando para nós a nossa permanente necessidade de Deus. A nossa permanente dependência do Senhor Jesus. Os discípulos de Jesus, como eu já destaquei, eles já haviam expulsado demônios outras vezes. Eles já haviam curado enfermos em outras ocasiões. Na primeira vez que eles saíram para pregar o Evangelho por toda a região de Israel, o Senhor Jesus já havia dado autoridade para eles. E quando eles voltaram, depois do cumprimento da sua missão, eles voltaram tão alegres, e dizendo assim para Jesus: Jesus, até os demônios se submetem a nós. E quando eles contaram isso para Jesus, o próprio Senhor Jesus ficou muito contente também. Mas Jesus, ele falou algo mais. Ele disse para os seus discípulos: não obstante, fiquem alegres, não porque os demônios se submetem a vocês, e sim porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. Acima de todas as coisas, a maior alegria que vocês podem ter, que vocês devem ter, é por causa da sua salvação eterna. Então, vejam, meus irmãos, como esses homens aqui, os discípulos de Jesus, eram gente abençoada. Era gente que tinha sido escolhida não somente para serem apóstolos de Jesus, mas também, e antes de qualquer outra coisa, haviam sido escolhidos para a salvação eterna. Então, eles, num certo sentido, eles já sabiam o que fazer agora. Mas agora, eles não estão entendendo o que está acontecendo. E é por isso que quando chega no versículo 28, quando eles estão em casa, eles olham para Jesus e dizem assim: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? De onde veio esse problema, essa dificuldade? E aí Jesus explicou que, embora o problema fosse um demônio que estava possuindo a vida daquele jovem, aquele não era um demônio qualquer, por assim dizer. Respondeu-lhe Jesus no versículo 29, essa casta, isto é, esta categoria, esse tipo de demônio, não pode sair senão por meio da oração e jejum. Há algumas coisas que nós podemos ver aqui, meus irmãos. Primeiro, eu gostaria de destacar, é que a Bíblia diz que existe uma categoria, por assim dizer, ou uma hierarquia angelical. A Bíblia diz que existem os anjos eleitos de Deus. E esses anjos, existem arcanjos, existem seres celestiais que são chamados querubim, existem seres celestiais que são chamados serafim, e então, assim, um anjo não é igual ao outro. Mas a Bíblia também diz que, além dos anjos eleitos, existem anjos caídos, existem seres espirituais do mal. Como eu disse hoje cedo para vocês, a gente não precisa ficar especulando, não é? A respeito de coisas que a Bíblia não fala claramente, basta saber aquilo que a Bíblia diz para nós. Mas quando a Bíblia fala a respeito dos anjos caídos, também fala que existe uma certa hierarquia. Existem tronos, principados, potestades, existem soberanias, quer dizer, há uma certa hierarquia também, e os anjos são divididos dentro desta hierarquia. Agora, quando Jesus então está falando com os discípulos, é como se ele dissesse assim: olha, esse tipo de demônio aqui não é um demônio de baixo escalão, é um tipo de demônio que só pode ser expulso com oração e jejum. Mais uma vez, meus irmãos, a gente não precisa ficar se preocupando em desenhar uma hierarquia espiritual para saber onde que está quem, mas o que Jesus está dizendo assim, também no mundo espiritual do mal, existe uma certa graduação. Agora, meus irmãos, quando nós meditamos um pouco a respeito disso, nós podemos perceber que tudo no universo é desse jeito. Embora haja uma unidade básica, isto é, Deus é o Criador de todas as coisas subsistem nele, e todas as coisas também dependem dele, assim também
existe uma certa diversidade em toda a criação de Deus. Então, existem anjos eleitos e suas gradações, digamos assim, existem anjos caídos e suas gradações, e assim também em toda a vida que Deus criou. Em todos os setores da vida, existem coisas que são mais altas e existem coisas que são mais baixas, inferiores, por assim dizer. E nós podemos observar isso até na natureza humana. Existem pessoas, hoje cedo a gente falou um pouquinho sobre os temperamentos, né? Se você pensa assim numa pessoa, por exemplo, melancólica, existem certas pessoas que são melancólicas e elas têm assim um grau de sensibilidade. Agora, você já viu pessoas que são mais melancólicas do que os melancólicos? Isto é, existem pessoas que são mais melancólicas do que outras. Existem pessoas que são mais coléricas do que outras. Existem diferentes graus nos sentimentos humanos. Existe uma gradação também nos problemas que nós enfrentamos na vida. Por exemplo, existem problemas que nós podemos dizer, a gente ora e já descansa e está tudo resolvido. Mas existem problemas que são um pouco mais complicados, que nós precisamos orar mais, que nós temos mais dificuldades. E existem problemas que são mais difíceis ainda. Isto é, as coisas não são todas iguais no mundo em que nós estamos vivendo. Problemas fáceis, problemas difíceis. Existem pessoas que têm um coração, digamos assim, sensível, e que você, quando prega a palavra de Deus, já estão preparadas para ouvir a palavra de Deus. Agora, existem pessoas que têm o coração endurecido, e que você prega, e essas pessoas mostram grande resistência à palavra de Deus. Existe todo tipo de situação, mas tem uma coisa, meus irmãos, que não muda. É que seja qual for o tamanho do problema, seja qual for o tamanho da dificuldade, seja qual for a hierarquia de Satanás, ninguém resiste ao poder de Deus. Veja o que o Senhor Jesus faz. Jesus vem ali e ele simplesmente olha para aquele demônio e diz: eu te ordeno, vá embora e nunca mais volte. Porque para Deus, existe alguma coisa que é complicada demais? Para Deus, existe algum problema que é difícil demais? O que diz Deus lá em Jeremias, capítulo de número 32, versículo 27? Eis que eu sou o Senhor. Por favor, coloca lá para a gente, Bruno. É o Bruno ou é a Dani? É o Bruno. O Bruno vai colocar para a gente. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus da maioria dos viventes. É assim que diz a Bíblia, não é? Eu sou o Deus de todos os viventes. Acaso haverá coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Existe alguma coisa que eu não posso resolver? Existe algum demônio que eu preciso primeiro fazer um período de oração e jejum para resolver? Não. O Senhor Jesus, não existe nada nem ninguém que possa ser confrontado com o seu poder. Por isso, meus irmãos, não basta você ser treinado em alguma ciência. Por isso, não basta você ter experiência de coisas passadas. Não basta você apenas dizer assim, não, deixa comigo. Eu tenho a impressão de que quando o pai desse menino levou o demônio para os discípulos de Jesus, eles pensaram assim, bom, então devido à nossa larga experiência em exorcismos, né, é nós vamos resolver isso aqui. E eles tentaram expulsar o demônio, e qual foi o resultado? Nada. Eles precisavam de que Jesus estivesse ali com eles. E quando Jesus, então, desce do monte, imediatamente Satanás precisa se retirar. Bastou uma ordem de Jesus. Meus irmãos, eu tenho comigo que essa é uma ilustração muito forte daquela verdade, daquela doutrina que Jesus fala mais tarde, lá em João capítulo 15, quando ele diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim
nada podeis fazer. Nós, a cada dia, precisamos da presença de Jesus. Nós, a cada dia, precisamos estar na presença dEle. Não importa quanta capacidade você tenha. Não importa quantas coisas já aconteceram. É dia a dia que nós precisamos andar com Jesus. É dia a dia que nós precisamos experimentá-lo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar. A nossa necessidade de Deus, que é permanente, que é diária, ela é suprida através da fé. Isto é, como é que nós experimentamos Deus na nossa vida? Vamos ler novamente os versículos 22 e 23. O Pai diz assim para o Senhor Jesus: mas se tu podes alguma coisa, eu trouxe para os teus discípulos, eles não resolveram. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E veja qual a resposta de Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Irmãos, há duas coisas que eu gostaria de ressaltar, que estão aqui implícitas nessa resposta de Jesus. Primeiramente, o primeiro aspecto, bem visível, quase audível, a gente quase escuta Jesus falando, está no versículo 19. Ele diz assim: ó geração incrédula. E ele mostra a sua irritação com aquela situação. Até quando estarei com vocês? Até quando irei suportar vocês? E por que Jesus estava irritado? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. O Senhor está aqui verdadeiramente indignado. Agora, meus irmãos, para que fique bem claro, para que nós entendamos que Jesus estava falando também com os discípulos dele, por favor, abram lá no Evangelho de Mateus, que é o texto paralelo a esse, lá no capítulo de número 17. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. Mateus 17, versículos 19 e 20. Está escrito assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Veja, não era somente a multidão que era incrédula. Não era somente o pai da criança, o pai do moço, que tinha uma dificuldade no seu coração. Eram todos os que ali estavam. E quando eles perguntam, quando os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos? Por causa da pequenez da vossa fé. A primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, Jesus não tem prazer na incredulidade humana. O que diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6? Sem fé não é possível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, está escrito que a incredulidade é irmã gêmea, não é com essas palavras, né? Eu estou aqui parafraseando. A incredulidade é a irmã gêmea da soberba. É por isso que em outro lugar o Espírito Santo diz que Deus resiste aos soberbos, porque os soberbos não creem. Eles têm dificuldade em depender de Deus. Agora, meus irmãos, quando eu falo isso, eu preciso dizer que então, à luz da palavra de Deus, nós estamos com um grande problema. E por que eu digo isso? Porque todos os crentes, todos os filhos de Deus, eles têm um certo grau de humildade. Jesus falou assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, jamais entrareis no reino dos céus. E então, se uma pessoa é dominada pelo orgulho, isso significa que o céu não é onde ela vai morar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Então, nós precisamos dizer que o crente, o verdadeiro crente, ele tem um certo grau de humildade. Mas agora, se eu perguntar assim, ou se eu pedir para vocês, quem for humilde aqui, por favor, levante a mão. Quem de vocês irá levantar? O senhor? Nem eu. E o que eu quero dizer?
irmãos, é que embora nós creiamos em Jesus, a gente crê. Mas a gente não crê do jeito que Ele gostaria. Nós não temos fé do tamanho que Ele gostaria. Se tem uma coisa, meus irmãos, que cada um de nós tem dificuldade, é quando a gente convive com alguém e esse alguém não confia no que a gente está falando. Não é assim? Agora imagine Deus. Imagine se nós estamos no nosso relacionamento com Ele, e dizemos assim: Senhor, eu creio. Mas Senhor, eu não creio muito não. Mas isso vai nos levar a um outro aspecto da fé, segundo o que nós vemos aqui no texto. Esses homens tinham uma fé muito pequena. Esses homens tinham uma fé que estava longe de ser uma fé que em todos os aspectos é mais do que vencedora. Mas quando Jesus está falando com o pai do menino, o pai do menino diz: eu creio. E percebe que ele não cria muito. Então ele faz um pedido: ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, que coisa tremenda. A sua fé pode ser tão pequenina. A minha fé pode ser tão pequenina. O meu coração, tantas e tantas vezes, está misturado com a incredulidade e a fé. Tantas e tantas vezes nós estamos buscando humildade, mas se a gente olhar de sério para o nosso coração, nós vamos ver que a humildade, ela está crescendo ali, misturada com tanta arrogância, com tanta soberba, como nós temos dificuldade. Mas veja, como Jesus é misericordioso, aquele pai não cria tanto. Os discípulos eram incrédulos, mas aquele menino saiu curado da presença de Jesus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que se nós vamos a Jesus, por mais que nós tenhamos dificuldade, Ele diz assim: todo aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se nós temos um coração complicado, difícil, não devemos ficar olhando para o nosso coração. Nós devemos olhar para aquele que sonda os corações, aquele que tem a capacidade de vencer as nossas incredulidades. Eu sei que para nós, muitas vezes, e aparece, como é que diz aquela expressão brincalhona? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu sei que às vezes aparecem certas castas, certas dificuldades, que misericórdia. Mas amados, Jesus é maior do que todas as nossas fraquezas, maior do que todos os nossos problemas. Jesus, Ele tem compaixão de todo aquele que o busca. Mas tem uma terceira coisa que esse texto está mostrando para nós, é que Deus fortalece a nossa fé à medida em que nós pedimos a Ele, à medida em que nós buscamos a Ele. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmão, você precisa crescer na fé? Jesus nos ensina aqui que o jeito é pedir a Ele. Há um outro texto que fala para nós a respeito disso também, que eu gostaria de ler com vocês agora no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17, versículos 3 a 6. Lucas 17, de 3 a 6. Jesus estava falando aqui de algo que eu acho que é mais difícil do que qualquer outra coisa nesse mundo. E eu vou explicar para vocês por quê. É porque a gente peca toda hora. E as pessoas também pecam contra nós toda hora, não é? E às vezes a vida fica complicada por causa disso. Então veja, Jesus diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido,
perdoa-lhe. E quando Jesus então fala isso, o que os discípulos pedem para ele? Aumenta-nos a fé. Como quem diz, Senhor, para fazer isso é preciso ter fé. Vamos supor que eu tenha ofendido a Edna de manhã. 7h. Que hora que você chegou aqui hoje, Edna? 7:45. Vamos supor que eu tenha ofendido a Edna 7:45. 8h eu caio na real, Edna, me perdoa, irmãzinha. 10 minutos depois, eu faço uma coisa parecida. E 20 minutos depois, eu percebo que eu ofendi a Edna de novo. E aí eu vou com a Edna, Edna, me perdoa. Aí na abertura da escola dominical, enquanto a irmã Ruth está dirigindo, eu ofendo a Edna outra vez. Terceira vez. E depois eu faço isso outra vez. É a quarta. Chega uma hora que a Edna vai falar assim, Senhor, me ajuda. Porque de novo, toda hora, a mesma coisa. Senhor, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então quando Jesus fala para eles, se 7 vezes num dia só alguém vier te pedir perdão, perdoe, eles pedem, aumenta-nos a fé. Senhor, dá-nos capacidade para isso. E Jesus responde parecido com o que ele respondeu lá em Mateus, capítulo 17, que nós lemos agora há pouco, né? E Jesus responde assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês irão vencer qualquer coisa. Nada será impossível. É claro, meus irmãos, nós sabemos que Jesus aqui, ele não está falando de nós termos fé na fé. Mas o que é fé, segundo a Bíblia? É confiar no que Deus fala. É confiar na sua palavra. Então, aqui também eu desejo fazer 2 observações. Primeiro, como nós somos fracos. Como nós precisamos no nosso dia a dia depender do Senhor. Como nós muitas vezes simplesmente falhamos por falta de fé. E nós não somos os únicos. Você se lembra daquela história contada para nós no Evangelho de Mateus? História que eu digo é com H, tá bom? Né? Mas lá no Evangelho de Mateus diz que certa ocasião os discípulos estavam navegando pelo mar, alta madrugada, Jesus não estava com eles, e de repente eles olham para o mar, né, na tempestade, e que eles veem no meio da tempestade? Eles veem Jesus vindo ao encontro deles. E eles não sabiam que era Jesus, eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Você já viu crente falando isso? É um fantasma? Bom, aqui a gente tinha um grupo de crente falando isso. E aí Jesus diz, não tenham medo, sou eu. E Pedro responde, Senhor, se és tu mesmo, ordena que eu ande sobre a água. Por favor, não faça isso depois, tá bom? Porque Jesus disse para Pedro, vem e anda. Mas ele não está dizendo para nós fazermos isso. E então Jesus disse para ele, vem. E Pedro começa a andar em cima da água. Mas quando ele está andando, sob a ordem de Jesus, de repente ele faz uma coisa. Você se lembra? O que ele faz, Edna? Ele olha para a força do vento e ele diz... Não, ele não diz, ele quase morre de medo. E quando ele começa a ficar com medo, ele começa a afundar também. E o que Jesus fala depois que tira ele da água? Homem de pequena fé, ou pouca fé. Por que duvidaste? Mas você percebe que apesar da pequena fé, Jesus tira Pedro da água? Jesus não fica lá, olha, você precisa crer mais. Não, ele não fica fazendo isso. Sabe aquela conversa de que você tem que ter uma fé, fazer muita força mental para as coisas acontecerem? Não está na Bíblia. A Bíblia diz simplesmente para você olhar para o Senhor e pedir, Senhor, socorre-me. O pai desse menino, ele diz, eu creio. Mas logo em seguida ele diz, Senhor, me ajuda. E Jesus prontamente atende. Quando eles entram em casa,
o Senhor Jesus explica, olha, falta de fé é uma coisa que não me agrada. Mas o que Jesus deixa claro também é que apesar das nossas fraquezas, Ele tem compaixão de nós. Em outras palavras, meus irmãos, como é que a gente cresce na fé? É na comunhão com Deus, é convivendo com Deus, é através da oração, é através da meditação na sua palavra, e em muitas ocasiões é através do jejum também. Às vezes nós precisamos nos desligar das coisas deste mundo para buscar o Senhor. Agora, quando nós fazemos isso, veja o caráter do nosso Deus. Por favor, abra lá em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, 18 e 19. Ó, já está lá na tela também, se os irmãos preferirem acompanhar lá. Diz assim a palavra: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Sublinhe essa frase: Deus tem prazer na misericórdia. Deus não tem prazer na incredulidade, mas Ele tem prazer em perdoar a nossa incredulidade. Deus tem prazer em apagar as nossas transgressões. Por isso, o versículo continua: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha o nosso Deus, quem Ele é. Veja como nós somos falhos, fracos, errados, tortos, e como Deus tem prazer em nos perdoar, como Deus tem prazer em consertar a nossa vida, como Deus tem prazer em nos atender. Quando nós olhamos para essa história aqui de Marcos capítulo 9, quão maravilhoso é o Senhor Jesus, como é bom recorrer a Ele, como é bom estar na sua presença. Eu quero, meus irmãos, fazer 2 ou 3 breves aplicações para nós, a partir do que nós lemos em Marcos. Primeiro, nós precisamos pedir e precisamos buscar humildade. Eu não estou falando isto porque nós devemos orar assim, sem pensar nas consequências da nossa oração. Quando eu era recém-convertido, eu pedi assim: Senhor, aumenta a minha fé. Você já fez essa oração? E você já sabe como é que Deus responde? Senhor, me faz humilde. Eu quero que você pense um pouquinho no que pode ser o resultado dessa oração. Então não peça levianamente. Mas ao mesmo tempo, eu quero te dizer, sem humildade não agradamos a Deus. Então, eu acho que a palavra de Deus nos coloca num beco. Ou eu aprendo a humildade, ou eu não verei o reino de Deus. Eu preciso aprender. Mas, irmão, não se esqueça de que seguir a Jesus é tomar a cruz. Porque Jesus vai ensinar a humildade. E como é que Ele vai ensinar a humildade? É através dos nossos fracassos. É através das decepções conosco mesmos. É através das humilhações que essa vida nos trará. E que a gente não vai poder dizer assim: eu sou filho de Deus, tadinho de mim, coitado de mim, como eu sofro. Não. Você quer ver o reino de Deus? Então não se esqueça que seguir a Cristo é tomar a cruz. E entre outras coisas significa reconhecer que você de si mesmo nada mais é do que um grande fracassado. Que você depende de Deus. Senhor, se não for a tua graça, eu não consigo nem perdoar alguém.
Eu não tenho essa capacidade. Quanto mais enfrentar certas castas de problemas, de demônios, eu dependo de ti. Segundo, entender que a vida cristã, assim, algumas pessoas pensam que é mais ou menos assim, né? Até um certo até a página 2 eu concordo com essa ilustração. Algumas pessoas dizem assim, olha, quando você compra um carro, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ler o manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Se você seguir o manual de instrução do carro, vai ser joia. Da mesma forma, você tem que seguir o manual de instrução da vida humana, que é a Bíblia. Mas tem uma dificuldade nessa ilustração, meus irmãos. É que eu não sou uma máquina. Eu não sou um carro. O manual de instrução não me ensina a fazer tudo mecanicamente, que aí vai dar tudo certinho. Há pessoas assim que pensam mais ou menos assim, olha, eu vou te ensinar como ser um pai bem-sucedido. Você já leu algum livro assim? Como ser um pai infalível? Como ser um pai bem-sucedido? Aí você lê aquele livro lá, você pensa que agora, ó... Você já leu algum livro mais ou menos assim? Como ser uma esposa perfeita? Aí você lê, pronto, agora eu vou ser uma esposa perfeita. Só para descobrir, 10 minutos depois, que o manual não está funcionando. Você já viu algum manual que diz mais ou menos assim, como fazer a igreja crescer? Parece que é você que faz a igreja crescer, não é? É só você ler o manual e pronto. Olha, esse pastor aqui lá do tal lugar, ele falou como é que a gente faz a igreja crescer. Como produzir um avivamento? É só ler o manual. Irmãos, não é isso. Vida cristã é comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela acontece em meio aos atropelos da vida aqui nesse mundo. Leia, por exemplo, o Salmo 73. Senhor, hoje o Senhor é o meu grande tesouro. Mas mesmo quando eu era convertido, eu fiquei com inveja dos incrédulos. Ele não simplesmente olhou para o manual lá e disse, batata, deixa comigo. Não. Ele teve que lutar, ele teve que passar por dificuldades. O que eu quero dizer, irmão, não pense que você tem um manual de instrução como se você fosse uma máquina. Você não é. Você é um ser humano. E vida cristã é relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com o nosso Deus. É um relacionamento, sim, baseado na sua palavra, mas a Bíblia não é manual de instrução de máquina. É orientação para vidas humanas. É a expressão do coração de Deus, daquilo que Ele quer de nós. E Ele não promete que nós vamos ser pessoas infalíveis nesse mundo. Que as situações desta vida serão infalíveis. Não, não é isso que Ele diz. A Bíblia não fala de um ser humano, seja ele qual for, de crente, de pastor, de presbítero, de diácono e de Edna, infalíveis. Não, não é isso. Vida cristã é se relacionar com Deus dia a dia. E isso significa crescer. Isso significa buscar a Deus. Isso significa dizer, Senhor, opera em mim o querer realizar da Tua vontade. Suplicar isso ao Senhor diariamente. Segunda aplicação. Assim como nós precisamos pedir humildade, nós precisamos pedir, aumenta a minha fé. E meus irmãos, Deus não quer que a gente deixe de fazer essa oração. Uma vez uma irmã me falou assim, e ela falou com toda a sinceridade, e eu compreendi o coração daquela irmã. Ela falou assim, pastor, tem certos cânticos que eu não tenho coragem de cantar, não. Dá-me um coração igual ao teu. É tão bonito, né? A gente se emociona. Você quer ter um coração igual ao de Jesus? Então peça. Mas não peça levianamente. Não cante levianamente. Como é que diz a outra frase? Coração disposto a obedecer. Senhor, eu quero ter um coração. Aí eu choro. Aí eu me emociono. Até na hora da obediência.
Tem o Senhor prazer em sacrifícios ou em que se obedeça a sua palavra? Então peça, mas não peça levianamente. Deus não é brinquedo. A fé cristã não é brinquedo. E como é que vem a fé? De novo, é através de fracassos, é através de lutas, de provações. Com todo o respeito pelos nossos irmãos norte-americanos, Deus não é norte-americano. Ele não faz a teologia dele pelos livros daqueles que ensinam você a ser um sucesso nessa vida. A teologia que Deus faz é diferente. É através de lutas e provações. E os irmãos que gostam de ler sabem do que eu estou falando. Tem lá os 10 princípios para ser um líder infalível. Uma vez eu vi um livro que era os 63 princípios para ser um líder infalível. Já pensou? Eu acho que eu já falo no segundo. Porque não tem como um crente viver com uma listinha de coisas infalíveis. Tem como o crente viver em comunhão com Deus. É isso que tem. E isso não é infalibilidade. E isso é não ser melhor do que os outros. Isso é ser dependente de Deus. E terceiro, em meio ao nosso pedido de humildade, em meio ao nosso pedido de fé, confiemos que Deus está nos atendendo. Creiamos em Jesus. E quando as coisas então parecerem difíceis, não digamos assim, mas não era isso que eu queria. Não, confie que em meio a todos os problemas que você está passando, Deus está atendendo a tua oração. Deus está te ajudando. Deus está te fortalecendo. Sabe por quê? Não é porque você é grande coisa, é porque Ele é fiel. Porque Ele é compassivo. Porque Ele não falha a sua palavra. Então, amados, que Ele nos ajude nisso. Que Ele nos ajude em nossa falta de fé. Que Ele nos ajude em nossas dificuldades. Que Ele nos ajude em nossas angústias e arrogâncias. Que Deus traga libertação, cura para as nossas almas. E que Deus traga libertação e cura em favor daqueles que estamos orando também. Aqueles que estão oprimidos pelo diabo à nossa volta. Aqueles nossos familiares que muitas vezes a gente vê, estão possuídos pelo demônio, oremos por eles. Porque Jesus, Ele não falha. Em nome de Jesus. Amém.